Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada incrível para um dos lugares mais quentes e áridos do planeta, o deserto da Arábia. Pode parecer um lugar inóspito, mas a vida sempre encontra um jeito, e hoje vamos falar sobre criaturas minúsculas, mas extraordinariamente resilientes, que chamam esse deserto de lar, as formigas. Preparados para conhecer as super-heroínas do mundo dos insetos? Então vamos lá! Quando pensamos em desertos, imaginamos camelos, dunas a perder de vista e um sol escaldante. Mas se olharmos com atenção para o chão, descobriremos um universo fascinante em movimento. As formigas do deserto são verdadeiras mestras da sobrevivência, e uma das espécies mais famosas e estudadas aqui é a formiga prateada do Saara, cujo nome científico é Cataglyphis bombicina. O nome formiga prateada não é por acaso. O corpo dela é coberto por pelos minúsculos e triangulares que funcionam como um verdadeiro escudo térmico. Esses pelos têm uma dupla função espetacular. Primeiro, eles refletem a luz visível e o infravermelho próximo, que são as principais fontes de calor do Sol. É como se elas vestissem uma armadura espelhada. Em segundo lugar, esses pelos ajudam a dissipar o calor do corpo para o ar mais frio ao redor. Essa combinação permite que elas suportem temperaturas na superfície da areia que podem chegar a 70 graus Celsius. É inacreditável. Mas como elas se arriscam nesse calor todo? A resposta está na estratégia. As formigas prateadas são necrófagas, ou seja, se alimentam de outros insetos e artrópodes que não resistiram ao calor extremo do meio-dia. Elas esperam o pico do calor, quando seus predadores, como os lagartos, estão escondidos em suas tocas. Nesse momento, elas saem dos seus ninhos em corridas frenéticas e cronometradas, que duram no máximo uns 10 minutos. É uma janela de oportunidade muito curta e perigosa. Elas correm a uma velocidade impressionante, que pode chegar a quase 1 metro por segundo. Proporcionalmente ao tamanho do corpo, é como se um ser humano corresse a mais de 600 km por hora. Essas pernas longas não só proporcionam velocidade, mas também mantêm o corpo delas um pouco mais afastado da areia escaldante, reduzindo a exposição ao calor. Outro desafio gigantesco é a navegação. No meio das dunas, onde a paisagem muda constantemente, como elas encontram o caminho de volta para o ninho, elas não usam feromônios como a maioria das formigas, porque o calor intenso faria com que essas trilhas químicas evaporassem quase instantaneamente. Em vez disso, as formigas prateadas são navegadoras celestiais. Elas usam a posição do Sol e o padrão de luz polarizada no céu como uma bússola. Além disso, elas contam os passos. Sim, elas têm um odômetro interno que mede a distância percorrida. Ao combinar a direção da bússola solar com a distância contada, elas conseguem calcular o caminho mais curto de volta para casa, um processo chamado de integração de caminho. É um GPS biológico de altíssima precisão. Mas a Cataglyphis bombicina não está sozinha. O gênero Cataglyphis é todo especializado em ambientes áridos, e várias outras espécies compartilham o deserto da Arábia. Uma delas é a Cataglyphis nodus, conhecida como a formiga do nó, por causa de uma estrutura peculiar no seu corpo. Elas também são especialistas em forragear sob calor intenso e usam técnicas de navegação semelhantes. A principal diferença, muitas vezes, está no horário de atividade e na preferência de habitat dentro do próprio deserto. Algumas podem preferir áreas mais rochosas, enquanto outras dominam as dunas de areia. Outro gênero notável que encontramos no deserto arábico é o messor, as famosas formigas colhedoras. Ao contrário das Cataglyphis, que são carnívoras, as formigas do gênero Messor são granívoras, ou seja, a base da sua dieta são sementes. E isso muda completamente a sua estratégia de vida. As formigas colhedoras, como a Messor ebeninus, não se aventuram no calor extremo do meio-dia. Elas preferem forragear nas horas mais amenas da manhã e do final da tarde. Elas são conhecidas por criar longas e organizadas trilhas que levam a áreas ricas em sementes. Você pode literalmente ver estradas de formigas se estendendo por metros a partir do ninho. O ninho delas é uma obra de engenharia. São estruturas subterrâneas complexas, com múltiplas câmaras projetadas para armazenar sementes. Essas câmaras funcionam como silos, mantendo as sementes secas e protegidas de fungos. Elas são vitais para o ecossistema do deserto, pois ao transportarem e armazenarem sementes, acabam por dispersá-las, ajudando na germinação de novas plantas. Elas são pequenas agricultoras do deserto. As colônias de Messor podem ser enormes, com milhares de operárias. Existe uma divisão de trabalho bem clara. Algumas são batedoras que procuram fontes de alimento. Outras são transportadoras.
que carregam as sementes. E há as soldados-formigas maiores com cabeças robustas especializadas em quebrar as sementes mais duras com suas mandíbulas poderosas. Além das Cataglyphs e Messor, temos também as formigas do gênero Monomorium. São formigas muito pequenas, mas extremamente adaptáveis. Muitas espécies de Monomorium são onívoras, comendo praticamente de tudo: néctar de plantas do deserto, insetos mortos e até mesmo os restos de comida deixados por outros animais. A sua flexibilidade alimentar é uma grande vantagem em um ambiente onde a comida é escassa e imprevisível. A Monomorium anoplolepis, por exemplo, é uma dessas espécies generalistas que podemos encontrar. Por serem pequenas, elas conseguem explorar microhabitats que outras formigas maiores não conseguem, como fendas minúsculas em rochas ou sob a casca de plantas secas. Elas também são conhecidas por sua agressividade e capacidade de recrutar rapidamente um grande número de companheiras de ninho quando uma fonte de alimento é encontrada. É a força dos números em ação. A vida social dessas formigas é a chave para o seu sucesso. Viver em colônia permite que elas realizem tarefas que seriam impossíveis para um único indivíduo. A construção de ninhos subterrâneos profundos, por exemplo, é crucial. Esses ninhos oferecem um refúgio contra as temperaturas extremas da superfície e a secura do ar. Lá embaixo, a temperatura é mais estável e a umidade é maior, criando um microclima ideal para a rainha botar seus ovos e para as larvas se desenvolverem. A cooperação na busca por alimentos, a defesa coletiva contra predadores e a manutenção do ninho são comportamentos que evoluíram ao longo de milhões de anos para permitir que esses insetos prosperassem em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. Elas nos mostram que a união realmente faz a força. Então, da próxima vez que você pensar no deserto, lembre-se dessas incríveis criaturas. Desde a formiga prateada com sua armadura reluzente, que corre contra o tempo sob o sol do meio-dia, passando pelas organizadas formigas colhedoras que estocam grãos para o futuro, até as pequenas e versáteis Monomorium. Todas elas são exemplos fascinantes de adaptação e resiliência. Elas não apenas sobrevivem no deserto da Arábia, elas o transformam e fazem dele o seu reino. Espero que vocês tenham gostado de aprender sobre essas formigas incríveis tanto quanto eu gostei de compartilhar com vocês. O mundo natural está cheio de histórias surpreendentes e, às vezes, as mais impressionantes vêm das menores criaturas. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você curtiu este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, o mais importante, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas aventuras. Deixe um comentário dizendo qual dessas formigas você achou mais fascinante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!